A paz do Senhor, meus amados. Estarei falando com vocês uma reflexão sobre os prejuízos da mentira na família. Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardada não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando seus moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertasse para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. Amado, a história de Ananias e Safira, que formavam uma família da igreja, é marcada negativamente pela mentira que escondia a verdadeira razão de suas atitudes. Chama a atenção por inveja. O casal queria ser visto pelas pessoas da igreja. A igreja pós-pentecostal foi cheia do Espírito Santo e o sentimento amoroso de partilhar com os pobres dominava os novos conversos a Cristo. Para que os pobres de Jerusalém não passassem necessidades alimentares, alguns dos novos convertidos que tinham posse negociavam seus bens e os dinheiro recebido era colocado junto aos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído aos pobres. Foi assim que o casal Ananias e Safira se deixou dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Eles se deixaram se dominar pela hipocrisia e pela mentira, e por esse ato, Ananias e Safira pecaram contra o Espírito Santo e contra a liderança espiritual da igreja. Discute-se até hoje se Ananias e Safira tiveram de fato uma conversão a Cristo ou foram apenas atraídos pelo movimento espiritual que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Amados, todos eram membros da igreja, todos venderam uma propriedade, levaram os valores e depositaram aos pés dos apóstolos. A diferença entre eles era a motivação. Amados, um deles foi Barnabé, que foi inspirado pelo amor. Ananias e Safira, pelo egoísmo. Barnabé ofertou para a glória de Deus, Ananias e Safira para a sua própria glória. Barnabé foi inspirado pelo Espírito Santo, Ananias e Safira por Satanás. Uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Romanos 1, versículo 16. Embora atraído pela prática da igreja, simpático à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra da regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. João capítulo 3, versículo 3 ao 7. Amados, é importante enfatizar que no início do movimento do Pentecoste, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Ainda que o texto não diga nada da conversão ou não do casal, percebe-se na narrativa do texto de Atos capítulo 5, 1 e 2, que um homem chamado José, conhecido como Barnabé, tinha dado uma grande oferta de amor. E essa atitude de Barnabé chamou a atenção de Ananias e Safira, que se encheram de ciúme e inveja, porque desejavam receber a admiração dos apóstolos tanto quanto Barnabé. Amados, esse comportamento de Ananias e Safira transpareceu simpatia com o novo grupo de religiosos.
O casal parecia estar convencido que o Cristo era o Salvador de todos os homens. Entretanto, suas atitudes não os identificavam como pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Havia sido atraído pela igreja, mas suas obras não correspondiam com as obras do Espírito Santo em suas vidas. Por isso que Jesus deixou aquela passagem em Mateus 7, versículo 15 a seguir, que pelos frutos conhecereis, pois através do fruto você conhece o verdadeiro cristão. O casal pareceu apenas simpático ao Evangelho. Os dois não permitiram em suas vidas uma transformação como acontece quando o Espírito Santo regenera o pecador. De outro modo, Ananias e Safira poderiam ter experimentado o poder regenerador do Espírito Santo, mas deram lugar ao diabo para contaminar a pureza da comunhão, se deixando levar por um espírito de mentira e fingimento perante os apóstolos e a igreja. 2. A comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características do primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. Os convertidos a Cristo daqueles tempos, advindo da grande grupo de quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos um amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Atos capítulo 4, do 34 a 35. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Glória a Deus. Amados, uma das características da igreja primitiva era o que está no texto de Atos capítulo 4, versículo 32. E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Portanto, aqueles primeiros cristãos tinham todas as coisas em comum, significando que havia um desprendimento interior de amor e generosidade para ajudar uns aos outros. Glória a Deus. Amados, todos se ajudavam mutuamente e vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos o dinheiro das suas vendas, com o intuito de ajudar os crentes mais pobres de Jerusalém. O exemplo negativo que Ananias e Safira deixaram para a igreja tornou-se positivo, no sentido que ninguém podia enganar ao Espírito Santo. 3. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. O plano do casal era o seguinte: vender uma propriedade e levar um dinheiro como oferta à igreja, mas reteve uma parte desse valor para ele mesmo e entregar a outro como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda é quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do Espírito na vida da família. Ora, um grupo tão numeroso de crentes, entusiasmado com tudo o que estava acontecendo na vida em comunidade daquela igreja, deveria haver, inevitavelmente, algumas ovelhas rebeldes. Quando Ananias e Safira viram que Barnabé teve um desprendimento generoso, tendo sido compungido pelo amor que o Espírito Santo colocou em seu coração, tomou a decisão. Barnabé espontaneamente vendeu uma propriedade que tinha e, após vendida, trouxe o dinheiro e depositou com alegria e desprendimento o seu valor total aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira deixaram-se encher o coração com inveja, com esse sentimento negativo e carnal, fizeram conchavo de engano e mentira. O casal, para impressionar os apóstolos e a igreja, então os dois trataram entre si de vender uma propriedade para levar a sua oferta à igreja, mas combinaram em reter uma parte do valor
para eles e entregar a outra parte restante como se fosse o valor completo. Fingiram dar todo o dinheiro à igreja, acreditando que poderia enganar a todos com a mentira. Fingimento, hipocrisia e engano foram colocados no coração do casal, e eles se sentiram confiantes de que poderiam enganar os apóstolos e a igreja. Essa atitude de fingimento, hipocrisia e mentira era como um míssil para destruir a comunhão do Espírito na igreja. Amados, sem dúvida, é o que o diabo faz para desfazer a unidade do Espírito na vida da comunidade. A comunhão era uma característica muito forte na igreja primitiva, conforme Lucas narrou, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 12, versículo 42. 4. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do Espírito Santo, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Porque formasse esse desígnio em teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Porque é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor. Portanto, vendo que a mentira e o engano dominaram o coração do casal, para tentar lubriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica, ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo e voltando-se diretamente contra Deus. Atos capítulo 5, versículo 4. Amados, o caso de Ananias e Safira ilustra as tentações a quem os cristãos menos espirituais ficam expostos. Nem na igreja primitiva, nem tampouco nos tempos atuais se exige ou requer que os membros da igreja vendam suas propriedades e entreguem o dinheiro à igreja. Ninguém era obrigado a nada. O problema de Ananias e Safira não foi o valor que depositaram aos pés dos apóstolos, pois eles poderiam reter o que quisesse para si e dar a outra parte para a igreja, mas eles preferiram dizer que estavam entregando o valor total da venda. O Espírito Santo então revelou a trama de Ananias e Safira ao apóstolo Pedro por meio do dom de discernimento do Espírito. A palavra desígnio significa intenção, propósito, vontade. Portanto, a vontade carnal de Ananias e Safira foi de enganar a igreja e, especialmente, a liderança pastoral da igreja. Dessa forma, o pecado deles não foi apenas contra o Espírito Santo, mas também contra a liderança da igreja. Quem dá pastor à igreja é o Senhor Jesus. Por isso, a igreja precisa respeitar a autoridade espiritual desses homens de Deus. Eles não eram apenas avarentos, mas também ladrões e mentirosos. Queriam o crédito e o prestígio de generosidade sacrificial, sem ter de arcar com a inconveniência. Assim, a motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres, mas inflar seu próprio ego. 2. O problema da mentira dentro da família. 1. A mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginavam que poderia tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Atos capítulo 5, versículo 1. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 9. A presença poderosa e soberana do Espírito na igreja era tão real que nada, nenhuma ação perpetrada para corromper a comunhão espiritual poderia afetá-la. Ananias e Safira mantiveram os velhos hábitos da vida mundana e facilmente foram tentados pelo diabo. A presunção de chamar a atenção das pessoas
imitando a ação de Barnabé, era mais forte em suas almas. Ora, as ofertas que os cristãos doavam à igreja para ajudar aos mais pobres eram espontâneas e livres, e as pessoas doavam o quanto pudessem. Não havia regra para o ato, sem exigência de valores. Esperava-se que tudo fosse feito com generosidade e sem trapaça. Ananias e Safira mentiram para si mesmos, e pior, sua mentira afetava a santidade da igreja e a autoridade dos apóstolos. Por isso, seu pecado foi contra o Espírito Santo e lamentável quando, dentro da família, marido, mulher e filhos e outros mais fazem da mentira um modo de vida. O que Ananias e Safira tramaram em seus corações fez da mentira um modo de engano e hipocrisia. Em Romanos capítulo 16, versículo 18, Paulo diz: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e, com suaves palavras lisonjas, enganam o coração dos simples. Mentira é o falseamento à verdade. Quando um cristão mente, ele está cooperando e aligando-se com Satanás, que é o pai da mentira. Espalhar contenda entre os irmãos é o pecado que a alma de Deus mais abomina. Provérbio capítulo 6, versículo 16 ao 19. Russell alerta: as críticas aos nossos irmãos devem ser de tal modo dominada pelo amor que sempre expressa o desejo de encorajar e nunca a intenção de destruir maliciosamente. Cuidado com as fofocas e os comentários desnecessários que, ao invés de encorajar e abençoar, amaldiçoam e desestimulam. 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito, e esse se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com suas respectivas paixões, isto é, vício da alma. Assim devemos viver dominado pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17, 24 e 25. Amados, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. João capítulo 8, versículo 44 e 45. Se ela domina o crente, significa que esse não está mais no espírito, mas na carne. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, versículo 17, 24 e 25, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. E o que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. A palavra concupiscência no grego bíblico é epitimia, que significa anseio, especialmente por aquilo que é proibido. A mentira é aliada da concupiscência, porque essa se alimenta das coisas como a mentira para satisfazer a carne. Convivemos com a pequena e joelhas mentirinhas, porém, nem grandes nem pequenas mentiras, porque toda mentira tem sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Amados, só há dois estilos de vida: viver segundo a carne ou modificar os efeitos do corpo pelo Espírito. Os que vivem segundo a carne caminham para a morte. Os que pelo Espírito modificam os efeitos do corpo têm a garantia da vida. Há aqui um paradoxo: os que vivem morrem e os que morrem vivem. Os que vivem na carne morrem e os que morrem para o pecado vivem. Emprestamos a palavra de Stott: existe um tipo de vida que leva à morte e há um tipo de morte que conduz à vida. Uma pergunta solene precisa ser aqui encarada: o que é a mortificação? Certamente não é masoquismo alegrar-se no sofrimento auto-infligido, nem ascetismo rejeitar e negar as necessidades naturais do corpo, mas reconhecer o mal com o mal e repudiá-lo veemente e crucificar a carne com suas paixões e desejos. E Jesus ilustrou essa mortificação: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti,
pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, cortá-la-á e lançá-la de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Amados, que o Espírito Santo não apenas habita em nós e nos capacita a triunfar sobre o pecado, mas também nos tome pela mão e nos guia, dirige, impele pelo caminho da obediência. 3. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. 1. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fardada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certo objeto da cidade de Jericó. Considerado amaldiçoado e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo, esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Josué capítulo 7, versículo 1. Existe grau de mentira? Podemos classificar a mentira em mentirinha, ou mentirona, ou mentira branca? Que tipo de mentira Ananias e Safira praticaram? Não podemos classificar grau de mentira. Mentira é mentira, sem nenhum grau de proporção ou afetação. Há um ditado popular que diz: a mentira tem perna curta. Isso porque mais ou mais tarde será desvendada. Mas a grande realidade de tudo isso é que a mentira tem poder para causar divisões, estragos morais na vida de pessoas inocentes, dividir famílias e separar bons amigos. Certos defeitos morais como a mentira, o fingimento e a hipocrisia sejam praticados no dia a dia, essa família está fardada ao fracasso. Se voltarmos ao Antigo Testamento, iremos nos deparar com a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã, o qual, dominado pela cobiça e pela hipocrisia, tomou posse das coisas consideradas anátema e proibidas. Ele trouxe alguns objetos de valor da cidade de Jericó, os quais eram considerados amaldiçoados, e Israel não deveria tomar como despojo. Seu pecado não foi só a desobediência, mas também o ato de esconder o que havia trazido de Jericó e agir como se nada tivesse acontecido. O pecado de Acã, acobertado pela própria família, trouxe maldição para todo o povo. Acã foi punido com a morte, juntamente com toda a sua família. O pecado de Ananias e Safira foi punido imediatamente com a morte física no local de reunião da igreja, porque o pecado teve uma gravidade maior. Eles pecaram contra o Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 9. Embora fosse uma única pessoa que tivesse pecado, lembra que foram os filhos de Israel que prevaricaram, porque alguém do corpo havia prevaricado, e ele ainda não havia sido separado deles, nem repudiado por eles. Ele cometeu o pecado, isto é, pelo que Acã fez. A culpa foi colocada sobre toda a sociedade da qual ele era membro. Amados, isso deve ser uma advertência para nós tomarmos cuidado com os nossos próprios pecados, para que muitos não acabem sendo contaminados ou prejudicados. Hebreus capítulo 12, versículo 15. E para acautelar-nos da comunhão com os pecadores e da aliança com eles, para que não compartilhemos da sua culpa. Muitos negociantes acabaram falidos por causa de um sócio desleixado. Precisamos cuidar um dos outros para que o pecado seja evitado, porque os pecados dos outros podem resultar em nossos danos. 2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pela mesma hipocrisia e mentira que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado, em Romanos 1 e 25. Ao servo de Deus cabe fazer um autoexame diante dele
contra a hipocrisia. Mateus capítulo 7, versículo 3 e 5. Sim, há consequência direta da mentira e a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Em acordo com sua mulher, Ananias reteve para si uma parte do dinheiro da venda de uma propriedade e, com total fingimento, entregou o restante dinheiro aos apóstolos como se fosse o total. O Espírito Santo revelou a Pedro a mentira de Ananias e o confrontou com a verdade. O juízo punitivo de Deus foi imediato. Fulminamente, Ananias caiu diante de todos e morreu, causando grande comoção e constrangimento. Não demorou muito tempo, 3 horas depois, apareceu sua mulher, Safira, com a mesma atitude. Eles consideraram que podiam enganar os apóstolos e a igreja, e ainda que podiam fazer o que quisessem com o dinheiro. O juízo do Espírito Santo veio imediatamente, e Pedro, com autoridade, declarou a Safira: eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. O problema não foi ficar com um pouco daquele dinheiro, como já dito, e sim fingir que estavam dando o dinheiro todo. Sua fraude foi descoberta imediatamente, porque o Espírito Santo revelou a Pedro a falsidade do casal. Ele não estava mentindo apenas à igreja e aos apóstolos, mas tinham mentido contra o Espírito Santo. 3. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para destabilizar a família. Por isso, amado, cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus capítulo 26, 41. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Pedro deixou claro que Satanás havia entrado no coração do casal para que mentisse ao Espírito Santo. Satanás é o opositor da igreja. Ele comanda seus demônios para que atuem no mundo, especialmente no meio da igreja, para enfraquecer sua força e seu poder contra as hostes da maldade. É fato indiscutível que Satanás está ativo na terra e age especialmente contra a igreja de Cristo, que é a força maior contra o seu domínio. Ele trabalha não só contra a igreja coletivamente, mas Satanás age investindo em pessoas. Quando Pedro pergunta a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Ou como está na NVI, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Atos capítulo 5, versículo 3, mostra que o pecado de Ananias e Safira foi um pecado estimulado por Satanás, indicando que, se ele não puder atingir a igreja por meio de ataques externos, se infiltrará na casa de Deus nos corações que permitia a sua entrada. E quando Satanás consegue entrar no coração de um crente, sem dúvida, usará da sua força para induzir o crente a pecar contra o Espírito Santo, em contraste com Jesus e os seus discípulos, que estão cheios do Espírito. Ananias está cheio de Satanás, entregou-se a Satanás, ele mente ao Espírito Santo, o que é idêntico a mentir a Deus. Essa história indica a relação de Deus Trino com a igreja. Este casal mentiu ao Espírito Santo e a Deus, e colocou em teste o Espírito do Senhor Jesus. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, está ativa na vida da comunidade cristã, e é preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Conclusão: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidas pelo Senhor com morte instantânea, membro da família que pratica a mentira pode experimentar consequência gravíssima por causa desta prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade.
1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.